Jesus. Amém. Amém. Bom estar com vocês. Gente, pastor Israel foi muito enfático quanto ao tempo e eu estou aqui cuidando, tá? Pode deixar. Eu falei para ele que eu sou obediente e vou seguir o tempo certinho. Gente, é um prazer imenso estar aqui. Na verdade, a gente tem vivido dias muito especiais junto com essa juventude, esses adolescentes que são muito especiais para nós. E eu não posso deixar de convidar vocês para logo mais estar aqui com a gente mais uma vez. A gente vai encerrar o congresso logo mais e seria um prazer tê-los aqui. E o nosso congresso, a gente pensou, a gente está nesse momento de inauguração, né, dessa nova etapa, onde a gente está juntando, né, os jovens e adolescentes com essa nova nomenclatura, The Way. E a gente fez, então, uma proposta que era fazer os desdobramentos desse tema durante os cultos. Então, nós trabalhamos sobre o caminho para a graça ontem com a Janaíne, hoje trabalhamos o caminho para o discipulado e agora nós vamos falar sobre o caminho para a missão. E aí, gente, eu queria ler com vocês 2 textos. O primeiro texto a gente vai usar para tentar conceituar missão ou missões. E aí, gente, eu preciso dizer que eu não estou aqui, depois de séculos, né, tentando terminar, concluir, completar essa missão de conceituar missões, porque a gente tem muitos hermeneutas, exegetas, estudiosos trabalhando sobre essa temática. Mas eu queria pensar com vocês um conceito assim mais amplo sobre o que é missão, a missão de Deus para nós. E aí, o conceito amplo, assim, mais geral, não é no sentido de ser superficial. Pelo contrário, eu queria trazer para que nós possamos refletir juntos um conceito amplo no sentido de que ele pode ser base para a gente pensar a missão de Deus e a forma como nós vamos cumprir essa missão, de acordo com aquilo que a gente entender de Deus, mas sempre com essa base. Então, esse conceito é um conceito base de missão. Então, eu queria compartilhar com vocês esse primeiro texto, que a gente vai usar para conceituar a missão. E aí, depois, nós usaremos um segundo texto, que vai ajudar a gente a pensar como cumprir essa missão. Tá bom? Então, eu queria convidar vocês a abrir em João 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 10. É um texto bastante conhecido, e não sei se tem como projetar, mas se tivesse, seria legal. Ótimo. 10, 10, esse é o 10, 1. Muito bem. Eu queria que vocês lessem comigo, vamos lá? O ladrão vem... Eu vou ler novamente. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Bom, na minha perspectiva, né, que eu queria trabalhar com vocês hoje aqui, eu vejo nesse texto 2 missões. A missão do ladrão e a missão do doador. Nós vamos focar na missão do doador, né? A gente vai usar esse conceito de missão desse doador para a gente refletir hoje sobre a missão. E aí, gente, a gente quer pensar, nominar esse doador. E esse doador para nós é bem claro, acho que todo mundo, né, é evidente, que é Jesus. E a gente tem muitas narrativas bíblicas que evidenciam Jesus como doador. É muito comum esse lugar para Jesus. Jesus, ele está praticamente durante toda a sua vida se doando, e os textos bíblicos, as narrativas bíblicas, elas evidenciam muito isso. Jesus, ele se entrega de forma máxima, ele não mede consequências e ele está sempre se doando. E eu queria lembrar com vocês rapidamente algumas narrativas. Por exemplo, Jesus cura no sábado, Jesus socorre a mulher adúltera
ele toca o leproso, ele come com os publicanos, assume o lugar dos pecadores, né, o nosso lugar, perdoa, né, o seu último ato, perdoa o malfeitor da cruz. Então, esse movimento de promover vida e de se doar para fazer isso é muito habitual para Jesus. Então, eu queria pensar com vocês que Jesus, ele é a própria vida. Jesus, ele doa a vida sendo ele a própria vida. Isso é muito extraordinário. Isso significa, gente, que todo ato nosso, todo ato meu e seu, pessoas que crescemos, né? Talvez aqui você não tenha crescido, mas você está aqui hoje, está ouvindo falar sobre Jesus. Talvez você já tenha uma caminhada com Ele, e toda a sua caminhada de aprendizagem com Jesus te leva a imitá-lo. E aí, nas nossas atitudes do dia a dia, tudo aquilo que a gente faz, que promove vida de alguma forma, a gente está apontando, sinalizando para Jesus. Então, eu queria que a gente pensasse que a missão, o conceito de missão que eu queria que a gente focasse hoje, é a nossa missão de promover vida. Assim como Jesus, a nossa missão é promover vida. E esse conceito é um conceito amplo, é um conceito que pode ser aplicado em N situações, mas eu queria exemplificar uma situação, e aí a gente também poderia usar muitas narrativas bíblicas para fazer isso, porque Jesus promove vida, acompanhado de muitas pessoas, e tem várias histórias que apontam para isso. Mas eu queria compartilhar com vocês, para a gente pensar em como cumprir essa missão de promover vida, usando o texto, a narrativa que está lá em Êxodo capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos, a gente vai ler do versículo 15 ao versículo 17 apenas. Mas antes de ler os versículos, eu queria contextualizar vocês um pouco a respeito do Êxodo. O texto de Êxodo, né, o nome do livro, ele significa saída, né, porque ele vai narrar a saída do povo de Deus do Egito. Só que é interessante porque esse texto já teve um nome antes, e o nome desse texto, desse compilado, era Nomes. Porque, na verdade, se você for pegar o início do livro do Êxodo, ele não está narrando a saída, ele está narrando a entrada do povo no Egito. Então, ele começa citando o nome das famílias, as genealogias das pessoas que vão entrar no Egito. E aí eu acho que é uma história que talvez todo mundo aqui já tenha ouvido em algum momento, que é a história dos patriarcas, né? Lá assinar os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e aí Jacó tem os filhos, um dos filhos de Jacó é José, e ele desperta inveja nos seus irmãos, e então ele é vendido, e aí ele vai para o Egito. E lá no Egito, as narrativas bíblicas vão dizer que José vai prosperar, e aí ele vai preso, né, porque ele foi enrodado, enganado numa situação, mas mesmo na prisão, José prospera, e ali na prisão, José tem o dom de interpretar sonhos, e ele interpreta os sonhos, e em dado momento, quando alguém é libertado, o governante tem um sonho e ninguém consegue interpretar, mas aquele amigo que estava lá na prisão com José, fala, olha, conheci um cara, e ele é bom nisso, vamos chamar ele. E aí José é libertado, e José interpreta esse sonho, e o sonho diz respeito ao futuro daquele povo, e a partir daí José vira esse governante para dar solução, e José ganha bastante proeminência ali no reino, e salva a vida de muitas pessoas, a partir da sua sabedoria em dirigir aquele povo. Só que aí, gente, o que acontece? Com certeza, aquele povo tinha uma relação de gratidão com José. Mas o tempo passa e o texto vai dizer que o novo governante, ele não conhecia José.
Eu acho isso um pouco estranho, porque as histórias são contadas, a gente sempre, né, fala, principalmente uma pessoa que foi, vamos dizer assim, um herói, alguém que trouxe paz e cuidou daquele povo, alimentou aquele povo. Então, eu acho que talvez essa história pudesse ser contada, mas o fato é que o texto vai dizer que ele não se lembrava. Mas a verdade é que aqui eu queria fazer só um parênteses, né? Porque ele poderia esquecer. Mas Deus não esquece, Deus está atento, Deus está vendo a caminhada do seu povo. E ele se lembra da aliança que ele tem com o seu povo. E ali, Deus vai movendo questões para cuidar do povo. E quando José já é morto, a descendência de José continua na terra. E ela continua ali numa situação de escravidão. E ela continua crescendo. Assim como José prosperava lá na prisão, aquele povo continua crescendo, continua se desenvolvendo. E aí esse governante que já não conhece José, já não conhece a índole daquele povo, começa a pensar assim: esse povo está crescendo, e se esse povo, em algum momento, por algum motivo, decidir se aliar a alguém e decidir se voltar contra nós, nós não teremos chance. E aí começa a bolar-se um plano para diminuir aquele povo, ou pelo menos impedir que eles continuassem a crescer. E aí o primeiro plano bolado foi tentar colocar uma carga de trabalho muito grande naquele povo. E aí a carga de trabalho era muito alta e a ideia era que isso diminuísse a reprodução daquele povo, mas isso não aconteceu. O povo continuou a crescer. E Faraó pensou: preciso resolver isso de uma outra forma. E aí que eu queria que a gente pensasse. Faraó intenta um plano bem maquiavélico, que seria usar a confiança que as mulheres hebreias tinham nas parteiras. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar usando exemplos de mulheres, né? Esse lugar que eu estou aqui é um lugar muito significativo para nós. Então, dentre muitos exemplos, eu escolhi falar das mulheres parteiras. O texto vai citar duas mulheres, Sifrá e Puá. Mesmo a gente pensando que duas mulheres com certeza não davam conta de fazer nascer tantos bebês. Alguns nomes não aparecem, outras parteiras não são citadas pelo nome, mas essas são, e isso nos é muito significativo. Então eu queria ler com vocês os versículos de 15 a 17, capítulo 1 de Êxodo. Tem como colocar? Bom, eu vou ler. Estou cuidando da hora, gente, então eu vou ler. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos em vida. Bom, como eu falei, Sifrá e Puá possivelmente não davam conta, né, de fazer nascer tantas crianças. Até porque, né, como a gente já viu, o povo estava crescendo, então muita gente estava nascendo. Mas a gente acredita, né, alguns estudiosos defendem a ideia de que elas eram líderes. Elas eram líderes de outras parteiras. E aí é bem estratégico você pegar as líderes e dar-lhes instruções a respeito do que fazer com a criança. E essa ideia, gente, de matar os meninos é bem clara para a gente, né? Se você mata os meninos, com o tempo, as meninas são absorvidas por aquela cultura e aquela descendência vai ser encerrada. Então,
a decisão de matar os meninos foi por esse motivo. E quando fala que assento, eu fiquei curiosa, falei, o que é esse negócio de assento, quando elas estiverem no assento? Né? Hoje, acho que esse parto humanizado já traz para a gente, né, essa percepção, porque também faz-se isso, né? A mulher assenta como se fosse um banquinho mesmo, para poder ficar numa posição favorável para o parto. E aí, gente, pensando nesse momento do parto, eu não tenho filhos ainda, mas eu estava lendo sobre isso e dizem que a dor do parto é a dor de 22 ossos sendo quebrados ao mesmo tempo. Então, a dor que a mulher sente ali naquela hora é essa dor. E isso, gente, é uma coisa... Eu não gosto nem de ficar pensando, porque eu quero muito ter filhos, então eu não vou ficar pensando nisso agora. Mas aí a gente fica pensando no papel das parteiras. Porque imagina você, num momento de grande fragilidade, de grande dor, com certeza uma mistura, né? Quem ouve um pouco... falam muito sobre isso, né? As pessoas falam muito sobre a mistura de hormônio que a mulher que está nessa condição está vivenciando no seu corpo. Então é um momento de muita dor, de muita fragilidade, e aí chega a parteira na sua casa. Então você entrega para ela a sua alma, você fala, faz o que você quiser, só me faz parar com essa dor. E é gostoso a gente pensar que a parteira, ela faz com a mulher uma coisa muito extraordinária, porque ela vai ajudar com as suas habilidades, ela vai auxiliar para suavizar aquele momento, e ela vai transformar toda aquela dor em alegria, porque ela vai ajudar a mulher, né, botar a criança no mundo, e aquela dor vai ser transformada em alegria. Então, imagina comigo, tamanha confiança as hebreias tinham nessas parteiras. Isso é muito sério, porque o governante percebeu isso. Por isso o plano é tão terrível, porque ele queria usar essa confiança que as mulheres hebreias tinham nas parteiras para matar os seus filhos. Então ela está ali desarmada, na verdade totalmente confiante naquelas mulheres, e aí ele usa isso, né? Ele tenta usar isso. Só que também é muito gostoso a gente ver o retorno dessas mulheres. São mulheres que foram treinadas para fazer nascer, para fazer viver, e não para matar. E o termo que se usa aqui no hebraico, eu fui dar uma olhada, para temer, é uma palavra que se refere a ter piedade, ter obediência, ter verdadeira adoração a Deus. Então, Sifrá e Puá, nas suas decisões de não seguir a ordem daquele governante, elas o fizeram por temer a Deus. O texto é bem claro. Elas tomaram essa decisão por temer a Deus. E elas não se preocuparam com as suas próprias vidas. Porque, gente, não era simples você desobedecer uma ordem direta. Elas foram, se a gente for dar continuidade, eu não vou dar continuidade, né, pastor? Mas se a gente der continuidade ao texto, continuar a narrativa, a gente vai ver que elas vão ser chamadas para explicar o que houve, que os meninos estavam vivos. Então, elas não temeram a própria vida, mas elas conseguiram fazer um processo que é justamente o meu convite para todos e todas nós nessa manhã. Um processo de conscientização, de discernimento do movimento de Deus. Qual é o movimento, qual é a forma como Deus escolhe agir no mundo? E Deus tem demonstrado, né, a gente tem as narrativas bíblicas para a gente ler e refletir sobre isso, que a história de Deus com a humanidade mostra que Deus escolhe agir promovendo vida.
Então, o meu convite para vocês, o meu convite nessa manhã, é que a gente tenha esse discernimento, que a gente busque conhecer mais a Deus, para discernir quem Ele é e reconhecê-lo como doador de vida. A gente conhece o final dessa história, embora eu não vá ler, a gente conhece, acho que como igreja aqui todo mundo deve conhecer. O menino que nasceu após a negativa das parteiras de matar as crianças, nasce Moisés. Inicia-se uma linda história de libertação do povo de Israel. Então, a vida de Moisés e toda a história que vem após a vida de Moisés foi fruto da decisão corajosa, ousada dessas mulheres que não temeram a própria vida, mas escolheram sinalizar a quem elas pertenciam. Se aquele texto que a gente leu lá no início fala de duas missões, né, a missão do destruidor e a missão do doador, essas mulheres sabiam qual missão era delas. E a missão delas não era a do destruidor. Aqui no texto fica bem evidente quem representa a missão do destruidor, né? O governante que se coloca nesse lugar de dar essas ordens tão terríveis. Mas aquelas mulheres, elas disseram: não, esse não é o meu movimento, essa não é a minha missão. E elas disseram: estou mais preocupada com o que o meu Deus pensa, em obedecer aos critérios, à lógica, o movimento do Deus que eu sirvo, do que as ordens do governante. Então, nesses tempos que a gente tem vivido hoje, eu não sei se é hoje ou se é, né, a globalização que nos faz perceber isso mais, né, porque essa história aqui é muito antiga e ela já apontava para isso, mas a gente vê muita lógica de extermínio, né? O que nos ameaça, a gente extermina. E essa foi a lógica do destruidor, que foi representado aqui por esse governante. E a nossa lógica não é essa. A lógica do Deus que a gente serve é uma lógica que promove a vida. Então, se em algum momento, assim como eu disse, que qualquer atitude nossa, do nosso dia a dia, que promova a vida emocional, que promova uma qualidade de vida melhor, que cuide da vida de alguém, ela sinaliza o reino de Deus, ela sinaliza Jesus e todo o seu movimento. Da mesma forma, se você age, se você é convidado, ainda que por um líder religioso, a fazer qualquer movimento que ataque o outro, que faça mal à vida do outro, você tem que ficar alerta, porque você pode estar fazendo parte do movimento que é contrário à fé que você professa. Então, gente, eu queria muito que o pessoal da banda pode vir se quiser. Eu queria muito que a gente fizesse um exercício agora, para a gente finalizar. Eu acho que a gente pode fazer isso tranquilo, porque por muito tempo a nossa língua, ela favorece os homens, né? Então, quando a gente fala todo mundo, a gente fala eles, né? Então, agora eu vou convidar vocês e os meninos. Eu estou fazendo isso de forma bastante respeitosa, então os meninos não fiquem desconfortáveis. Mas eu queria muito que a gente repetisse junto uma frase. Então eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Combinado? Todo mundo comigo? Eu. Mais forte, gente, vamos lá. Eu sou parteira. Amém. Amém. Eu quero ler um texto para a gente finalizar. Esse é um texto de Hilda Gaffney. Ela é uma escritora americana e ela escreve justamente a respeito das parteiras.
E ela diz assim: uma parteira é uma revolucionária improvável. Longe dos corredores do poder, suas únicas armas são ervas, compressas quentes e mãos habilidosas. Mas esta tem fogo em seus olhos e rebelião em seus ossos. Ela se recusa a pensar por um momento sequer na ordem do rei. Isso é um absurdo. Matar meninos? Seus anos de treinamento e longas horas gastas observando, estimulando, confortando e intervindo não eram para acabar com a vida, mas para protegê-la. Nenhum homem, não importa quão alto seja o seu trono, poderia dizer a ela o contrário. Quem ele pensa que é para patrocinar a morte em seu domínio? Deus não verá seu legado com bons olhos. O maior medo de Sifra e Puá é ofender a Deus e não a Faraó. Seus olhos estão em Deus e isso fortalece a sua bravura. Sou parteira. Vamos orar. Senhor, nós estamos muito felizes por estarmos aqui. Esse lugar é um lugar tão especial. É um lugar onde nós podemos conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, podemos conhecer pessoas novas, podemos desfrutar da companhia de outras pessoas que estão aqui para servi-lo, para juntos prestarmos culto ao Senhor e para termos essa alegria de poder compartilhar aquilo que nós acreditamos. Que coisa boa! Que coisa extraordinária que nós temos vivido nesses últimos dias, junto com essa juventude, com esses adolescentes. E eu sou imensamente grata por estar aqui e poder compartilhar um pouco do reino de Deus com esses irmãos e irmãs. E agora, Senhor, a nossa oração é que sejamos parteiras. Pai, que a gente sirva para promover vida. Que o nosso movimento seja o movimento de Jesus. O movimento que cuida das pessoas, que acolhe a todos e todas, que protege, que faz nascer vida nova. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus, ele é a própria vida. E ele se doa completamente. E a gente pode ver isso em muitas narrativas bíblicas. E nós te agradecemos, Pai, por esse sinal, por essa vida que nos inspira, que é a vida de Jesus e de tantos outros que caminharam com Ele. Nos ajuda, Senhor, no nosso dia a dia, a assumirmos esse compromisso, a reconhecermos que essa é a missão do Teu reino, promover vida e que nós possamos nos colocarmos nesse lugar, de sermos usados pelo Senhor para a promoção de vida. É a nossa oração. Pai, nos ajude a estar longe, muito longe de qualquer sistema, qualquer pessoa, qualquer organização, qualquer coisa que tenha essa intenção. Nos dê o discernimento, Pai, para enxergar isso, porque a gente sabe que tem muita gente má como esse governante que quis usar a confiança das hebreias nas parteiras. Pai, tem muita gente confiando em pessoas que estão enganando nesse processo, que se dizem promotoras de vida, mas que caminham a passos largos para a matança. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia de nós. Enche o nosso coração dessa certeza e nos dá discernimento, Pai. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.